Seja bem-vindo ao canal. Hoje, quero compartilhar com você uma ideia que pode transformar a maneira como enxergamos nossas ações no mundo. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Parece simples, não é? Mas o que essa frase realmente significa? Como ela pode impactar nossas vidas e nos ajudar a construir um mundo melhor? Vamos explorar isso juntos. Prepare-se para uma jornada de reflexão e inspiração que, ao final, pode mudar a forma como você encara o bem que faz, ou ainda pode fazer pelos outros. Por que a caridade é descrita como um exercício espiritual? A espiritualidade, seja ela ligada a uma religião ou não, nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Quando praticamos a caridade, colocamos em movimento forças invisíveis, dentro de nós e ao nosso redor. Cada vez que você age com bondade, é como se estivesse ativando uma energia positiva no universo. Essa energia não apenas beneficia quem a recebe, mas também transforma quem a oferece. Pense nos efeitos colaterais positivos. Ao praticar a caridade, você cultiva paciência, compaixão, empatia e resiliência. Será que o bem que fazemos aos outros é, no fundo, um presente que damos a nós mesmos? A palavra caridade muitas vezes é associada apenas a doações materiais, mas ela é muito mais do que isso. Quantas vezes a verdadeira caridade esteve nos pequenos gestos que ofereceram consolo ou esperança a alguém? Caridade é sorrir para um desconhecido que parece sobrecarregado. É escutar atentamente quem precisa desabafar. É oferecer sua presença em um momento de solidão. Na prática, caridade é a arte de sair de si mesmo e se conectar genuinamente com a necessidade do outro. Faça essa reflexão. Quantas vezes um ato de bondade que parecia pequeno para você teve um impacto maior do que imaginava? Para ilustrar, deixe-me contar uma história. Durante uma forte tempestade, um homem viu um passarinho tentando proteger seus filhotes em um ninho frágil. Movido pela cena, ele improvisou um abrigo para a pequena família. Quando a tempestade passou, o homem percebeu que, ao proteger aquele pequeno ninho, havia sentido algo raro: paz e plenitude. Essa história nos lembra que, muitas vezes, os gestos de caridade não precisam ser grandiosos. Eles apenas precisam ser genuínos. Outro exemplo prático. No mundo corporativo, há líderes que colocam o bem-estar de suas equipes acima de metas agressivas. Esses líderes frequentemente relatam um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo, provando que o cuidado e a caridade no dia a dia não são apenas ideais, mas também estratégias eficazes. Até a ciência corrobora o impacto positivo da caridade. Pesquisas mostram que atos altruístas liberam hormônios como oxitocina e serotonina, conhecidos como hormônios da felicidade. Não é interessante pensar que o cérebro foi projetado para nos recompensar por fazermos o bem? Mais que isso, a ciência aponta que comunidades que priorizam ajuda mútua são mais resilientes em tempos de crise. Isso prova que a caridade não é apenas um ideal filosófico ou espiritual. É uma necessidade prática para a sobrevivência coletiva. Muitas pessoas acreditam que precisam de grandes recursos ou muito tempo para praticar a caridade, mas isso não é verdade. Aqui estão 3 passos simples para começar hoje. Passo 1. Observe. Preste atenção nas pessoas ao seu redor. Quem parece precisar de apoio? 2. Haja. Não espere o momento perfeito. Pequenos gestos podem fazer toda a diferença. 3. Reflita. Pergunte-se, ao final do dia, como você impactou alguém, mesmo que de forma sutil. Uma simples ligação para um amigo, uma palavra de encorajamento a um colega ou um agradecimento sincero podem ser suficientes para transformar o dia de alguém. Pergunta para reflexão. Será que o que eu faço hoje pode ecoar na vida de outra pessoa amanhã? Por fim, a caridade nos lembra de algo essencial. Somos parte de algo maior. Ao ajudar o outro, nos reconectamos à nossa essência de vida em sociedade e cultivamos a ideia de que a vida é uma rede de interdependências. Quando você segura a mão de alguém que está caindo, não está apenas ajudando, está reconhecendo a vulnerabilidade que existe em todos nós. E é exatamente aí que mora a força da alma, na capacidade de se colocar no lugar do outro, oferecendo uma ponte em vez de um julgamento.
quero encerrar este vídeo com uma reflexão. Ao suportar as fraquezas e necessidades dos outros, movemos forças espirituais que não apenas transformam o mundo, mas também moldam quem somos. Cada gesto de bondade é uma semente, e quando plantamos essas sementes, cultivamos um campo de paz e amor que beneficia a todos. Mas e quando a ajuda que precisamos não vem de outro ser humano? É sobre isso que falaremos no próximo vídeo. Ninguém está sozinho. A assistência espiritual existe e nos guia, mas cada um de nós tem um papel a cumprir. A cada nova reflexão, estamos construindo juntos a paz interior. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, compartilhe suas reflexões nos comentários e inscreva-se no canal. Sua presença aqui é o que dá sentido a essa jornada. Muito obrigado por assistir e até a próxima.